Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula de língua portuguesa. Na aula de hoje, vamos falar sobre palavras derivadas e compostas e também nos familiarizarmos um pouco mais sobre a nossa ortografia. Bom, espero que vocês estejam preparados para mais uma aula. Vem comigo, vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais de língua portuguesa. Bom, palavras compostas e palavras derivadas e também ortografia são os assuntos da nossa aula de hoje destinados aos alunos do ensino fundamental, sexto ano. Galera, vamos começar falando sobre as palavras derivadas e compostas. Antes mesmo de tratarmos das palavras compostas, vamos entender o que são palavras simples. Palavras simples são aquelas que possuem apenas um radical. O que é o radical? O radical é a parte da palavra que contém a sua essência, ou seja, a parte mais importante, a parte significativa. A partir do radical, nós vamos poder formar outras tantas palavras, ou seja, uma família de palavras. Olhem só o exemplo. Eu tenho a palavra cidade, casa e pedra. Cada uma dessas palavras, eu posso formar uma família delas. Eu posso formar cidadezinha, tá? Eu posso formar casarão, eu posso formar pedregulho. Então, cada uma dessas palavras que estão aí, elas podem derivar outras. Isso é só a fim de exemplo, tá? As palavras derivadas, elas também podem, dentro de um processo de formação de novas palavras, a gente tem os dois principais processos, que são a derivação e a composição. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que eu posso formar palavras derivadas, ou a partir de um só radical, ou eu posso formar palavras também a partir de um outro processo chamado composição. São palavras que apresentam dois ou mais radicais. Exemplos que eu coloquei: pé de moleque, pernilongo, guarda-chuva. Como vocês podem perceber, a palavra pé de moleque é formada das palavras pé mais de mais moleque. Formou-se uma só palavra, pé de moleque. A palavra pernilongo já é um pouco mais difícil, né, para a gente conseguir entender que se tratam ali de duas palavras. É perna mais longa. Perna mais longa se formou pernilongo. Então, juntou aí, aglutinou. Guarda-chuva é guarda mais chuva. Formou um único vocábulo, guarda-chuva. Então, eu coloquei palavras compostas e derivadas. Bom, palavras derivadas está aqui em cima, tá, galera? Para vocês poderem acompanhar. Palavras derivadas são aquelas que na língua portuguesa provém, ou seja, vem de outra palavra. Já disse, ó, pedreiro. Gente, pedreiro vem de quê? Só você pensar na radical, ó, pedra. Isso aí, vem de pedra, né? Floricultura vem de quê? Flor, vem de flor, né? E por aí vai. Palavras compostas possuem mais de um radical, como eu disse anteriormente. Couve, flor, é couve mais flor, duas palavras que se juntaram para formar uma só. Planalto já não é bem assim, né? É igual a questão do perna longa. Planalto é plano mais alto, juntou um pouquinho mais, aglutinou, misturou, alguma coisa vai perder, tá? Quando duas palavras se juntam dessa forma, sempre um pedacinho de uma ou de outra vai acabar se perdendo aí. Então, as palavras compostas, elas resultam da associação de duas ou mais palavras, tá? Então, a gente vai ter aí mais de uma palavra se juntando para formar-se outras. E já as palavras derivadas, ela já é resultado de um processo de acréscimo de prefixo ou de sufixo.
Então, eu tenho livro, livrinho, formou-se aí através do sufixo "inho". Livreco, livreiro, livraria. Então, todos são sufixos, tá? É igual pedreiro. Pedreiro veio de pedra, né? Então, pedreiro, sufixo eiro. Então, eu vou formando palavras através de prefixos. Prefixo é o que eu coloco antes do radical. Sufixo é o que eu coloco depois do radical, tá? Pedacinho que a gente coloca depois. Então, para a gente poder conceituar, para a gente poder fixar, não esquecermos, vamos analisar esse quadro aqui. Processo de formação das palavras. Inicialmente, observamos alguns conceitos sobre palavras primitivas, derivadas, palavras simples e compostas. Ou seja, lá na primeira parte dos slides, a gente viu lá a definição de palavras primitivas, né? Palavras simples, palavras derivadas, palavras compostas. É importantíssimo a gente ter em mente, galera, que a aula, né, vocês podem assistir, devem, eu sempre falo isso para vocês, que a gente tem que assisti-la, né, mais de uma vez. Então, o vídeo não é para ser assistido só uma vez. Por quê? Porque à medida que você for assistindo, você vai pausando, vai copiando essas informações, vai revendo algum tópico que você não entendeu. Então, voltem lá, se vocês têm dúvida, na definição de uma palavra derivada, voltem ao quadro, que aqui vocês vão ter, que são palavras primitivas, derivadas e compostas. Palavras simples, na verdade, o que são? É o mesmo que palavra primitiva. Então, quando você fala em palavra simples, você está falando de palavra primitiva. Tá? Então, são aquelas que não são formadas a partir de outras, muito pelo contrário. Palavras primitivas, elas formam outras palavras, tá? Ou não, pode também não formar, mas são as palavras de origem, é a origem. Quando a gente pensar em origem, a gente pensa em palavra primitiva. Palavras derivadas são aquelas formadas a partir de outras já existentes, tá? Então, pedrada, pedreiro, ferreiro, ferradura, tá? A gente já sabe que são formadas a partir de outras palavras. Palavras compostas apresentam 2 ou mais radicais. Então, isso é importante. Então, a minha sugestão é sempre essa. Peguem este quadro, deem pause, né? Ou mesmo enquanto eu estou aqui falando, tenham em mãos o caderno de vocês para que vocês possam acompanhar. Então, dentro daquilo que eu disse, as palavras primitivas, elas podem formar palavras compostas ou também elas podem formar palavras derivadas. As palavras derivadas, elas são formadas através de prefixo ou sufixo, tá aí, ó, aquilo que eu falei, já podem anotar. Olha um exemplo, palavra primitiva é ler. Eu posso formar uma derivada de ler colocando um prefixo antes do ler, antes do radical. Formei reler. Tá? Então, eu formei uma palavra derivada. Palavra composta. Aí já tem que ter mais de uma palavra, tá? 2 ou mais palavras primitivas. Então, eu tenho ali couve. Couve mais flor. Couve, flor. Então, eu formei aí 2 palavras, tá bom? Então, olha só, palavra composta. Eu usei o mesmo exemplo lá da couve-flor. As palavras ficam separadas por um hífen. Hoje, inclusive, nós vamos ter este aspecto da ortografia. Isso aí. Nós vamos hoje falar, gente, também do novo acordo ortográfico, que trouxe algumas mudanças para o uso do hífen, inclusive. Nós não vamos esgotar todo o assunto da ortografia, até porque não seria possível em uma só videoaula, e também não é o nosso objetivo esgotar tudo em uma aula só. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a ortografia, e sempre há que se falar, e sempre há que se estudar muito a ortografia, tá? Não que ela mude a todo momento, não, muito pelo contrário. A ortografia de uma língua, ela precisa passar por uma série de questões para que ocorra uma mudança. Por isso que o nosso mais novo acordo é de 2015. Ele só entrou em vigor aqui no Brasil em 2016.
Bom, mas isso é um tópico que a gente vai ver mais à frente um pouquinho, que é a nova ortografia. Por enquanto, vamos nos deter aqui a essa questão das palavras compostas. Como eu havia dito, as palavras são separadas por hífen, né, compostas por mais de um radical aí, nós temos duas palavras, são palavras compostas por justaposição. Por que recebe esse nome justaposição? Porque elas estão ali duas palavras, couve e flor, né, colocadas lado a lado, justapostas, mas elas não perderam nada, não foi perdido nenhum pedacinho, nem de uma palavra, nem de outra. Mas, ao contrário da justaposição, existe a aglutinação. Já na aglutinação, quando você junta dois radicais, duas palavras, elas se juntam de uma forma que vai precisar, muitas vezes, acrescentar ou retirar uma letrinha. É o que acontece com a palavra perna mais alta. Se eu não tirasse um A, eu ia ficar perna alta, não dá. Então, pernalta. Pernalta perdeu um A, ficou com um só, para ajudar na pronúncia, né? Na escrita. Então, na aglutinação, perde-se pedacinhos, perdem-se, tá? Letras. Já na justaposição, não perde absolutamente nada, ok? Palavras derivadas. Uma palavra primitiva, como eu falei, ela pode formar outras palavras pelo acréscimo de prefixo ou sufixo, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Uma palavra ela pode ter prefixo e sufixo simultaneamente. É o que a gente pode perceber com a palavra feliz. Se eu uso um prefixo in, eu formei infeliz. Se eu tiro o prefixo in e coloco só o sufixo mente, eu vou ter felizmente. Mas se eu opto por colocar prefixo e sufixo, eu posso ter infelizmente. Perceberam? Perceberam que esta palavra feliz, ela tanto faria sentido se tivesse só prefixo, faria sentido se tivesse só sufixo, e faz todo sentido colocando prefixo e sufixo aí. Então, é uma palavra derivada, ok? Bom, agora sim, nós vamos falar de um outro assunto, um outro tópico dessa nossa videoaula de hoje, que é o acordo ortográfico. É bom a gente lembrar que esse acordo, ele é meramente ortográfico, ou seja, restringe-se à língua escrita, não afeta nenhum aspecto da língua falada, tá, gente? Então, quando a gente fala em acordo ortográfico, nós estamos falando de mudanças na escrita e não mudanças na fala, porque a fala ela é livre, né? Ela sofre uma série de variações de acordo com a região, com a faixa etária, entre outros aspectos. Mas é importante falarmos que o último acordo ortográfico, ele foi aprovado, né, por definitivo, através de um decreto, em dezembro de 2015, aqui no Brasil. E qual o objetivo desse acordo? O objetivo principal do acordo, de qualquer acordo, né, ortográfico, e esse especificamente, foi a padronização da ortografia da língua portuguesa. O que é padronizar? É tornar único, né? É tornar igual, sem desvios. Tá? Então, os países Brasil, Angola, Cabo Verde, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe resolveram fazer esse acordo, que chamou-se de Novo Acordo Ortográfico.
com o objetivo de unificar, tá, gente? Tornar único a grafia, ou seja, a escrita de países, né, que tem como língua oficial a língua portuguesa. Aí vocês podem me perguntar, mas Jussara, a língua portuguesa também é falada em outros países, sem ser no Brasil? Sim, a língua portuguesa é falada em outros países, sem ser no Brasil, gente. Existem países como Portugal, que eu nem falei aqui, tá? Portugal, Angola, não falei ainda, né? Portugal, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, já Moçambique, são países que falam, que têm também a língua portuguesa como língua oficial, tá? Tem os dialetos, tem outros idiomas, mas tem a língua portuguesa como oficial. Então, não só Portugal e Brasil, né? Nós brasileiros, por ter sido, né? Nós fomos colônia de Portugal, Portugal mandava e desmandava aqui no Brasil colônia, então a herança, uma das heranças deixadas pelos portugueses foi a língua, a nossa língua nativa, e a língua dos índios, os primeiros habitantes daqui do nosso território, também foi incorporada ao nosso idioma. Então, a gente não fala unicamente o português igualzinho de Portugal, porque nós sofremos com as influências de outros idiomas também, que foi o latim, o tupi-guarani, né? E também o idioma africano. Então, assim, todas essas nossas mudanças, nossos acréscimos, eles precisam passar por um acordo com os países que também falam esse idioma, porque senão ficaria uma coisa assim até desproporcional, estranha, né? Falo língua portuguesa, mas que português é esse que não é assim, né? Não, lógico que é importante ressaltarmos, gente, como está escrito aí no slide para vocês, esse acordo, ele visa somente a língua escrita. Então, não adianta a gente achar que o português falado aqui no Brasil vai ser o mesmo português falado em Portugal, falado na Angola. Não é nada disso. É só mesmo, a gente está falando da parte escrita. Então, vale sempre ressaltar isso. Ok, galera? Bom, agora vamos aos fatos. O que são esses fatos? São realmente as mudanças propriamente ditas. As mudanças no alfabeto. O alfabeto passa a ter 26 letras, tá? Então, antes que não existiam o K, o W e o Y incorporado ao alfabeto. Então, o alfabeto, né, foi incorporado novamente essas letras, tá? Então, a gente já vai ter essas letras no alfabeto, então já vai passar para 26 letras, de 23 para 26, né? Então, foi uma mudança aí significativa sob o ponto de vista do alfabeto. O trema, né, que são aqueles dois pontinhos, né, em cima do U, da letra U, eles ficam isentos, não usaremos mais, tá? Eu até aqui esqueci de... Ah, não, já tinha, bilíngue. Então, por mais que a gente pronuncie, às vezes, o U, a gente não precisa colocar os dois pontinhos lá, tá? Em cima do U. Você continua pronunciando do mesmo jeito, tá? É o que eu disse. A mudança é na ortografia, na escrita, não na fala. Então, ó, permanece a pronúncia igual. Aguenta, aguentar, arguir, arguir, bilíngue, bilíngue, tudo permanece igual. Ó, 50, 50. Vejam que só saiu os dois pontinhos em cima do U. Isso não vale mais, tá, gente? Então, não vão esquecer. Ah, professor, eu vi num livro de história que a palavra eloquente estava com dois pontinhos em cima do U. Pode estar certo que esse livro ele é antigo,
O livro é antigo e ele não está revisado de acordo com a nova ortografia, tá? Então, muitos livros que foram produzidos antes de 2015, dezembro de 2015, 2012, 2010, eles não estão com a ortografia antiga, ou seja, ultrapassada, porque a nova ortografia é sem o trema em toda e qualquer palavra. Regras de acentuação. Não se usa mais acento dos distongos abertos, e oi das palavras, paroxítonos, tá? Então, professora, mas eu vi. Não, você deve ter visto uma oxítona, você deve ter visto uma proparoxítona. A gente está falando de paroxítona, penúltima sílaba tônica. Então, olha só como fica. A palavra alcateia não tem mais acento, porque é uma paroxítona, penúltima sílaba é tônica, terminada em ei, né? Ou, então, aqui, ó, não tem mais acento. Ó, aqui é a mesma coisa, ó. Apoia, não tem mais. Apoio, também não tem mais, tá? Todos têm, ó, oi, 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 esse ditongo. Então, vai desaparecer. Uso do hífen. Bom, o hífen, ele tem algumas regrinhas, mas a gente vai tratar aqui somente de algumas, ou das principais, tá? Só para a gente poder entender que esse tracinho, ele sempre vai ser usado, por exemplo, em palavras que são iniciadas por H. Então, se a gente estudar ultra-humano, super-homem, pré-história, anti-higiênico, tudo isso, anti-histórico, anti-heróico, todo prefixo que depois tiver a palavrinha começada com H, vai continuar usando o hífen. Agora, a gente já não usa mais o hífen, de acordo com a nova ortografia, quando o prefixo termina com vogal diferente da vogal que é iniciada. Então, se eu tenho aí antiaéreo, anti mais aéreo, juntou, porque antes termina com I, e aéreo começa com A. Anteontem, junta também, tá? Autoaprendizagem, junta também. Autoescola, junta também. Então, assim, ao contrário, por exemplo, se eu colocasse anti-inflamatório, anti-inflamatório já seria o quê? Já seria junto, né? E micro-ondas, anti-inflamatório seria separado, né? Anti e inflamatório separado. Micro e ondas, por quê? Anti termina com I. E inflamatório também começa com I. Então, se forem vogais iguais, separa. Se forem vogais diferentes, junta, tá? Então, é isso que acontece. Por isso que anti-inflamatório é separado, micro-ondas é separado, tudo isso. E já autoaprendizagem, anti-educativo, anti-ontem, que vocês estão vendo aí. Ó, não se usa hífen, número 3, não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo começa pela R ou S, tá? Então, guardem isso, não se usa. Também não usamos hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo começa por R ou S. Então, a gente vai dobrar a letra. Então, todas as vezes, guardem isso. R ou S, dobra. Vai dobrar a consoante. Então, antissocial, não é anti-tracinho social, não, é junto. Aí dobra o S, social. Antissocial. Anti-rugas, dobra o R do rugas. Tá? Contra-regra, dobra o R de regra. Então, tudo isso a gente tem que estar atento. Aqui que eu falei do anti-inflamatório, ó. Quando o prefixo termina por vogal e o segundo começar pela mesma vogal, a gente vai usar o hífen aqui, ó, anti-inflamatório. Saiu separado aqui, gente, mas é erro, tá?
na hora de digitar. Ó, deixa eu voltar aqui que já foi para o desafio. Contra-ataque, contra mais ataque. Micro mais ondas, micro-ondas, separadinho. Agora, quando o prefixo termina com consoantes, usa-se o hífen se o segundo elemento começar pela mesma consoante. Você só vai usar o hífen se o segundo começar pela mesma consoante. Então, no caso de interracial, superracista, superracionário, super resistente, porque ó, terminou com R, resistente. Super romântico. Então, tudo isso daí a gente tem que guardar. E é o que eu sempre digo. É importante fazermos o quê? Irmos ao vídeo e assistirmos mais de uma vez. Ó, tenho aí um desafio para vocês. Vocês vão fazer, copiar no caderninho de vocês e vão fazer essa atividade, pessoal. Vocês vão marcar a alternativa incorreta quanto ao uso do hífen nos substantivos aí. Quais destas palavras não estão de acordo com as regras que nós acabamos de ver? Pensem, não vou dar a resposta dessa vez, não. Vou fazer o seguinte, eu sempre dou a resposta final. Dessa vez, eu vou dar a resposta depois, no nosso próximo encontro. Por hoje é só, fiquem bem e se cuidem, galera.